Porque, storicamente, desde a oralidade até a TV, até o cinema, passando por todas as revoluções comunicativas, o modelo comunicativo permaneceu igual, embora, obviamente, sostituído com suporte e com mídia diferentes. Qual era esse modelo comunicativo? Era um modelo comunicativo frontal, que é igual ao que estou tendo agora. Existia um emissor que metia mensagem e receptores que recebiam mensagem. Era assim no teatro, o ator ensaiava uma peça e o público escutava. A comunicação funcionava se o público era público e se o ator desenvolvia seu papel ativo. A mesma coisa na escritura, a mesma coisa no livro, a mesma coisa no cinema e na TV. Toda a história da comunicação da humanidade foi frontal, foi linear, de um emissor, de um centro que metia informações para a periferia, o público, a massa. Obviamente, no decorrer da história, nós tivemos incremento da capacidade da comunicação alcançar público cada vez maiores. Com a comunicação digital, pela primeira vez, nós assistimos à transformação da arquitetura informativa através da instalação de uma rede de informações no qual não há mais emissor e receptor. Todo mundo na rede tem o mesmo acesso, a mesma quantidade de informação e tecnologicamente o mesmo poder comunicativo. Um exemplo muito claro para ver quanto isso é inovador é a relação, é a forma que o usuário tem com a TV ou com a internet. Quando nós assistimos a TV, quanto mais passivos estamos, mais fácil. Geralmente se assiste a TV no final do dia para descansar, enfim, no momento que a gente quer esvaziar a cabeça. Então se senta no sofá e passivamente se recebe as informações. Se a gente vai na internet, liga o computador com a mesma postura, não acontece nada. Para poder innescar um processo comunicativo e a comunicação funcionar na internet, nós precisamos interagir. Escolher um site de busca, colocar uma palavra-chave, começar a navegar, escolher, abrir um site, fechar o outro, entrar em um processo dinâmico de diálogo, onde nós estamos interagindo e onde nós dialogamos com as informações, mas ao mesmo tempo nos emetemos informações. Portanto, todos os internautas são comunicadores ativos. Não funciona a internet com a passividade histórica da mídia de massa e da mídia frontal. Então, esse é um elemento importante que é pela primeira vez na história da humanidade que acontece. Então, nós devemos repensar isso com muita importância, porque isso está alterando a política, a forma de pensar a organização da democracia, está alterando a economia, os atores econômicos principais, está alterando o processo educativo. Então, as próximas gerações, mas já nós, nesta geração, estamos perante transformações únicas na história da humanidade, muito importante. Quais são as características dessa nova cultura criada por esta lógica colaborativa, né, por esta forma de construção de comunicação em rede? Primeiro, a interatividade. A rede nos educa à interatividade. Nós não podemos ficar passivos. Isto é, em um contexto rede, seja em social network, seja também em uma simples navegação, nós devemos continuamente emitir mensagem para criar conteúdo, para criar um processo comunicativo. Ao contrário do teatro, ao contrário do cinema, ao contrário da TV, se nós estamos calados, a comunicação não acontece. Então é um modelo comunicativo que nos obriga à atividade comunicativa. Uma consequência disso, é um outro elemento importante, é a cultura colaborativa. Isto é, a rede funciona e será construída do conjunto das informações que os membros daquela rede vão produzir. Então, quanto melhor serão as informações que eu ponho, quanto mais detalhada, melhor será a qualidade daquele processo comunicativo. É o caso de Wikipedia. Wikipedia hoje é a maior enciclopédia do mundo, que é construída colaborativamente para todos os usuários. Isto cria uma cultura da colaboração, onde a mensagem não só não chega a mim de forma passiva, mas qualquer tipo de informação é construída com a colaboração de todos os membros. Isto, dentro de uma lógica política, é uma transformação do mesmo conceito de democracia. Porque a democracia que nós temos e que conhecemos dentro da cultura ocidental é a democracia opinativa. Isto é, onde existem representantes que são eleitos pelo povo. O povo apenas opina, isto é, a cada 4 anos nós somos chamados a eleger alguém.
e depois acaba o nosso papel. A cultura colaborativa cria um modelo democrático onde hoje, através da tecnologia, nós podemos controlar todos os dias, ter acesso a todos os tipos de informações e participar até processos eleitorais continuamente, a custo zero, por celulares ou para nossas redes, por qualquer assunto. Mas não só opinar. Esta é a grande revolução. Acabou o tempo? Bom, concluído. A rede permite não apenas de opinar, permite também que as redes de pessoas, de cidadãos, como está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, se reúnem em volta de uma determinada problemática, propõe soluções e realize diretamente essas realizações através de uma forma de colaboração online. Isso é extremamente importante. Nós temos tido aqui caso no Brasil, o caso da ficha limpa, que foi um caso último, recente, mas poderia citar dezenas e dezenas. Nós estamos fazendo uma pesquisa na USP sobre netativismo, onde nós estamos, em comparação com outros países do mundo, analisando essas novas formas de participação social que estão acontecendo na rede. E garanto para vocês que são expressões de novo modelo democrático, muito interessante, muito ativa, em uma lógica de transparência e de participação. Bom, vamos começar um pouco de diálogo aqui com o pessoal da mesa. Eu queria colocar uma questão que foi abordado, infelizmente não cheguei a ouvir o Ricardo, mas uma coisa é fato que a gente está presenciando, que é hoje a quantidade de comunicação, a quantidade de conteúdo que está chegando a nós é muito grande via internet. A quantidade de pessoas que passaram a ser comunicadores, como diz o Máximo, é uma coisa que não era pensada até poucos anos atrás. Então eu queria levantar uma questão aqui, aliás algumas questões. Primeiro é a questão da expectativa da construção do conhecimento, porque a comunicação por si só deve trazer uma mensagem e isso deve gerar alguma coisa dentro da sociedade. Então, a questão é, até que ponto isso que está sendo gerado está sendo revertido em conhecimento, está agregando alguma coisa dentro da sociedade. Isso eu gostaria de endereçar ao Máximo. E depois eu tenho uma outra questão para a Ana, que é a questão da organização social. Porque hoje, em função de ter alguns participantes desse processo de comunicação redefinidos, como é que eles vão se inserir dentro de uma estrutura econômica e social? Porque hoje tem novos desafios, tem a questão da leitura, que não consegue pegar um livro, tem a questão que não consegue sobreviver sem a internet. Então, até que ponto essas pessoas estão adequadas à construção de um novo modelo social e econômico à frente? Então, vamos pela Ana primeiro. Bom, isso foi o que eu e o Ricardo, a gente saiu lá da salinha falando. Não tem como você prever, né? Como o movimento ele é muito ágil, veloz, e as mudanças a gente não consegue saber ao certo o que vai acontecer, a gente não tem como saber exatamente isso. Como todo mundo aqui da mesa falou do McLuhan, eu vou falar dele de novo. Ele dizia o seguinte: quando a gente tenta estudar esse ambiente que a gente já está inserido, a gente já tem dificuldade de entender, porque a mídia anterior, a mídia passada anterior, já deixa embotado, a gente já não deixa a gente enxergar com clareza o que vai acontecer, né? A gente já tem vícios das outras coisas, como o Ricardo falou, né, da televisão e do rádio. A gente acha que, como que isso vai acontecer? O que o digital vai fazer com as nossas vidas? A gente vai ficar burro, né? A gente vai deixar de pensar, a gente não vai conseguir ler mais um livro? Não, não é nada disso. Eu acho que a maneira melhor de fazer, pensar esse futuro é deixar que as coisas aconteçam, né? E naturalmente elas vão acabar encontrando novos modelos, tá? Tanto de trabalho, principalmente de trabalho. Eles acreditam muito que essa geração de agora mude completamente o panorama de trabalho, a questão do local do trabalho, das relações de trabalho, não por tarefas, mas por entregas, né? Então, outras hierarquias sociais que vão surgir depois disso. Então, eu acho que essa é a melhor forma de pensar no futuro. Antes de entrar aqui no MAS, queria jogar aqui para o Ricardo, é um dado que eu puxei hoje, que o Facebook tem 150 milhões de usuários móveis. E isso é uma verdadeira revolução, porque é todo mundo conectado o tempo inteiro.
Então, dentro na sequência da Ana, eu gostaria que você fizesse um complemento nessa questão da estrutura social e econômica. Alô? Eu acho que a gente está... Eu acho que é bom se segurar na cadeira. Sabe, uma coisa que eu costumo dizer, se segura na cadeira, porque as mudanças que a gente está iniciando são muito grandes. São muito grandes. Essa próxima geração, que quando entrar no mercado de trabalho, com esse tipo de experiência, está conectada, ter no celular todos os seus conhecidos, pessoas que ele já viu um dia, que ele nunca viu, que ele conversou uma vez, ele carrega no celular e ele acessa essas pessoas a qualquer momento. Então vamos imaginar hoje, o que essa molecada faz? Hoje ela fica batendo papo, ela combina de ir no cinema, enfim, arruma uma namorada, é o que eles estão fazendo. Eles aprenderam a usar para se socializar. Daqui a 5 ou 10 anos, essa molecada vai estar estudando, vai estar desenvolvendo pesquisa, vai estar trabalhando. E eles vão usar essa rede com essa naturalidade e esse universo de contatos que eles têm para essa produção, seja intelectual, seja profissional. Então, o potencial que isso tem, a gente não tem, não estamos nem arranhando para saber. Da mesma maneira como o professor falou, que, enfim, tem essa expansão dos sentidos, essa geração que nasceu com esses sentidos já expandidos, dessa maneira, quando esse pessoal começar a produzir, a gente não sabe que organização isso vai ter. Enfim, a gente tem algumas pistas, a gente já tem alguns indicativos, mas de fato a gente não sabe o resultado que isso vai dar. Agora, certamente, vai ter um novo modelo de organização do trabalho, um novo modelo de renda que, vamos dizer assim, a gente ensaia um pouco. A gente estava conversando antes, mas eu tenho blogueiro, como é que esse blogueiro sobrevive? Eu não sei, mas ele sobrevive, porque ele está com um blog no ar, né, e continua escrevendo, então ele está recebendo de algum lugar, né, ou do trabalho, ou num trabalho derivado daquilo que ele escreve, ou aquilo na verdade, é um processo diletante que ele está, enfim, que ele está inaugurando. Ele faz o blog, produz conteúdo de graça, mas por outro lado ele não paga escritório, porque nessa sociedade já ele não precisa ter mais escritório. Ele não faz mais papel de carta. Isso é uma brincadeira antiga. Quando uma pessoa ia abrir uma empresa, a primeira coisa que ela fazia era papel de carta. Papel de carta, envelope, era a papelaria da empresa. Cartãozinho de visita e tal. Hoje uma pessoa abre uma empresa, o que ela faz? Ela só precisa de um computador, mais nada. Ela não aluga escritório, ela não compra mobiliário, ela não faz a papelaria. Então toda essa economia permite que ela invista em outra coisa. Produzir de graça por um tempo. Pode ser isso. Então ela produz de graça por um tempo sem remuneração, e isso, na verdade, é mais importante do que fisicamente ter aquelas coisas que ela tinha antes. E isso, enfim, de alguma maneira, vai criando uma economia passível, enfim, de remunerar o trabalho que ela vai ter no futuro.